Olá, mulheres queridas, estamos juntas em mais um devocional e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem compartilhado também ao meu coração. Na verdade, essas 2 últimas semanas o Senhor tem conversado e falado demais comigo sobre temor e esse temor nos levar de volta para o primeiro amor, de volta para os primeiros cuidados que nós tínhamos e que precisam permanecer com a verdade, com a palavra e deixar que isso nos transforme. Amém? Então, para nós começarmos, eu queria ler com você Lucas, capítulo 5, no versículo 36, onde diz assim: Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. E se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em uma vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é o melhor. E o sentido dessa palavra é que nós venhamos a entender que nós não podemos tentar, forçar, misturar algo que não pertence mais a um tempo. Para receber o novo, é necessário ter uma estrutura nova que acompanhe esse crescimento. E isso só vai acontecer se nós nos permitirmos continuar sendo transformadas. Amém? Nós precisamos cuidar de como nos portamos com o tempo que nós estamos vivendo em Deus. É muito fácil nós esquecermos princípios importantes como temor e amor por nos acostumarmos com as coisas que nós já estamos sabendo e já passamos anos a fio estudando isso. Então é muito fácil nós nos acostumarmos e o costume é um grande vilão que nós precisamos estar sempre atentas. Quando falamos em primeiro amor, estamos nos referindo ao encontro com Deus, certo? Um amor que nos constrange, que corrige, que nos faz crescer em temor e nos conduzindo consequentemente à sabedoria, porque isso é palavra de Deus, né? O temor é o princípio da sabedoria. No entanto, tudo isso se torna tão corriqueiro diante dos hábitos que construímos e acabamos nos esquecendo de permitir que a palavra continue nos transformando ao longo da nossa vida, ao longo dessa caminhada. Um exemplo muito forte que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é: quem de nós aqui pode dizer que já se pegou num costume, numa batida tão forte, aconselhando pessoas, falando de Deus para as pessoas, fazendo devocionais, colocando palavras em grupos, né? Tentando edificar e trazendo uma verdade na vida das pessoas, mas aquilo ali mesmo que ela está transmitindo e passando, ela já não está mais conseguindo viver. Já não faz mais tão parte assim da sua vida. Há homens que amam a palavra de Deus, que pregam e de alguma forma estão sempre mostrando Jesus, porém, quando olhamos para dentro das suas casas, quando olhamos o cuidado com as esposas, quando olhamos se os filhos estão sendo bem assistidos, nós não encontramos o mesmo zelo. E não há verdadeiramente uma adoração a Deus quando nós nos acostumamos a deixar de lado o que vem em primeiro lugar, o que é importante, está muito bem fundamentado em primeiro lugar, que é a nossa casa, a nossa família. Da mesma forma, nós podemos dizer então das mulheres que estão sempre envolvidas em eventos de mulheres, em chás, em rodas, em encontros, né, pregando a palavra, falando da palavra de Deus, mas quando elas voltam para casa, nós encontramos mulheres extremamente insubmissas, mulheres que negligenciam seu relacionamento com o marido. A liderança do marido não é bem-vinda, a liderança dele dentro da casa não é bem-vinda, e ela negligencia isso.
Então ela assiste todo mundo, ela está sempre envolvida, virou um hábito contínuo, mas aonde ela precisa estar verdadeiramente começando a pregar e a ser transformada, ela já não consegue mais se permitir. Então nós precisamos cuidar o costume, porque o costume é um vilão e ele pode se tornar, sim, uma rotina religiosa, e nesse processo nós perdemos a essência do primeiro amor, a essência do temor, a essência de buscar continuamente, e nesse processo contínuo de busca e entender que o Espírito Santo, aquilo que ele quer ministrar na outra vida através de ti, quer ministrar, em primeiro lugar, em ti. Primeiro nós seremos ministradas, primeiro nós seremos curadas, primeiro nós seremos transformadas para que nós venhamos ter autoridade e testemunho vivo, fruto da nossa vida, para que nós possamos frutificar na vida dos outros, porque senão não existe coerência. Nós já entramos no hábito, nós já entramos na rotina e a rotina nos roubou a essência. Nos roubou a devoção, nos roubou o temor. Então você, mulher, que pode estar caminhando nesse lugar tão perigoso do costume, né, de ter uma vida cristã, mas ao longo desse processo você não tem mais deixado o Espírito Santo transformar a sua vida primeiro, pare. Olha o que você precisa reordenar na coordenada da caminhada, né? E deixar o Espírito Santo primeiramente transformar a sua vida e você voltar a ter temor, ter um amor incondicional, não só por Deus, mas pelas pessoas, e assim estar habilitada a viver e fazer com que os outros conheçam esse viver transformador que é Deus em nossas vidas. Amém? Que essa palavra te abençoe e nos encontramos semana que vem no próximo Devocional Together. Até lá!